Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Páscoa e o real significado segundo a Bíblia. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, à nossa jornada de descoberta do verdadeiro significado da Páscoa segundo a Bíblia. Neste vídeo, vamos explorar além dos ovos de chocolate e coelhos fofinhos, para mergulhar nas profundezas desta celebração tão significativa para os cristãos ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, a Páscoa tem sido mais do que uma simples festa. É um momento de reflexão, renovação e redenção. Junte-se a nós enquanto desvendamos as raízes espirituais e as lições intemporais que esta época sagrada nos oferece. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Além disso, se você deseja apoiar nosso ministério financeiramente e contribuir para podermos alcançar mais pessoas, você pode fazer sua gratificação via PIX, utilizando o e-mail. Qualquer valor é muito bem-vindo e será utilizado para manter este canal funcionando e para abençoar outras vidas ao nosso redor. Agora, vamos adentrar neste estudo profundo sobre o verdadeiro significado da Páscoa, conforme nos é revelado pela Bíblia. Prepare-se para uma jornada espiritual enriquecedora. Graça e paz, amados. Sou o profeta Pastor Marconi Silva e hoje vamos mergulhar nas verdades profundas sobre o verdadeiro significado da Páscoa, conforme nos é revelado pela Bíblia. É um momento de reflexão, renovação e redenção. Convido você a acompanhar cada palavra, pois tenho certeza de que será uma jornada espiritual enriquecedora. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a deixar nos comentários qual é o verdadeiro significado da Páscoa para você. É sobre a morte e ressurreição? É sobre renovação espiritual? Compartilhe conosco sua opinião, pois estamos aqui para aprender e crescer juntos na fé. Quando meditamos em João 3:16, somos confrontados com a magnitude do amor divino. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas olhou para a humanidade com compaixão, mas tomou medidas ativas para reconciliá-la consigo mesma. Ele não hesitou em sacrificar o que tinha de mais precioso, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para oferecer a oportunidade da salvação a todos nós. Ao contemplarmos a profundidade desse sacrifício, somos levados a entender o verdadeiro significado da Páscoa. Não se trata apenas de uma celebração sazonal, mas sim de um lembrete do amor divino incondicional que nos foi demonstrado na cruz. O sacrifício de Jesus não foi apenas um ato de expiação pelos pecados da humanidade, mas também uma demonstração do poder transformador do amor de Deus. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo e colocarmos nossa fé nele, somos convidados a experimentar a vida eterna. Esta vida não é apenas uma existência além da morte física, mas uma comunhão íntima com o Criador, permeada pela graça e pela paz que excedem todo entendimento humano. A Páscoa, portanto, não é apenas uma lembrança histórica, mas uma realidade viva em nossas vidas. Ela nos chama a viver em constante gratidão pelo sacrifício de Jesus e a compartilhar o amor redentor de Deus com todos ao nosso redor. Que possamos nos lembrar sempre do profundo significado da Páscoa e viver conforme os ensinamentos de Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o amor de Deus, exemplificado na cruz, seja a luz que guia nossos passos e nos inspire a viver uma vida de serviço e testemunho ao mundo. Quando nos deparamos com as palavras inspiradas de Paulo em 1 Coríntios 15:3-4, somos confrontados com a essência mesma do cristianismo. Esses versículos encapsulam a mensagem central da fé cristã, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É através desses eventos que o plano redentor de Deus para a humanidade se desdobra e se concretiza. A primeira parte desses versículos nos lembra da extrema humildade e amor de Cristo ao se submeter à morte por nós, pecadores. Ele não apenas morreu, mas morreu por nossos pecados, assumindo o fardo de nossa culpa para nos oferecer perdão e reconciliação com Deus. Este é um aspecto crucial da mensagem da Páscoa,
O sacrifício voluntário de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A seguir, Paulo declara que Jesus foi sepultado. Isso ressalta a realidade física da morte de Cristo, afirmando que ele não apenas aparentou morrer, mas realmente morreu e foi enterrado. Este detalhe é fundamental, pois confirma a veracidade histórica dos eventos da Páscoa e valida a promessa de ressurreição que se segue. Por fim, Paulo proclama a gloriosa verdade da ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Este é o clímax da história da redenção. A ressurreição não apenas confirma a divindade de Jesus e sua vitória sobre o pecado e a morte, mas também inaugura a era de vida para todos os que creem nele. É o triunfo final sobre as forças do mal e a garantia da esperança eterna para os seguidores de Cristo. Portanto, a Páscoa não é apenas uma celebração da ressurreição de Jesus, mas uma afirmação da vitória definitiva do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte. É um tempo para contemplar o poder transformador da cruz e renovar nossa fé na promessa da vida eterna em Cristo. Que neste tempo de Páscoa, possamos nos deleitar na maravilha do amor redentor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Que possamos viver em constante gratidão pela salvação que Ele conquistou para nós e compartilhar essa esperança com um mundo que tanto precisa dela. Quando nos deparamos com as palavras registradas por Lucas no capítulo 24, versículos 6 e 7, somos conduzidos ao cerne da mensagem da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Este relato da descoberta do túmulo vazio pelos discípulos é um momento de profunda significância na história da salvação e na experiência da fé cristã. Ao anunciarem aos discípulos a notícia de que Jesus não estava mais no túmulo, os anjos proclamaram a verdade transformadora: não está aqui, mas ressuscitou. Essas palavras ressoam através dos séculos como uma afirmação da vitória de Cristo sobre a morte e um testemunho poderoso de sua divindade. O túmulo vazio não apenas confirma as palavras de Jesus sobre sua própria ressurreição, mas também valida sua autoridade como o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Este evento marca um ponto de virada na história da salvação. A ressurreição de Jesus não apenas cumpre as profecias do Antigo Testamento e confirma sua identidade messiânica, mas também inaugura a era de esperança e vida para todos os que creem nele. A partir desse momento, a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo, e a vida eterna se torna uma realidade acessível pela fé. Além disso, a mensagem dos anjos aos discípulos para lembrarem-se das palavras de Jesus é uma exortação para nós hoje. Somos chamados a lembrar das promessas de Cristo, do seu ensino e do seu exemplo, especialmente em tempos de dúvida e desespero. A ressurreição de Jesus é a fundação da nossa fé e a fonte de nossa esperança, e devemos nos apegar a ela com firmeza em todas as circunstâncias. Portanto, a descoberta do túmulo vazio não é apenas um evento histórico, mas uma lembrança inspiradora do verdadeiro significado da Páscoa. É um lembrete do poder transformador do Evangelho e da vitória de Cristo sobre a morte. Que possamos celebrar esta Páscoa com alegria e gratidão, sabendo que o nosso Salvador vive e reina para sempre. Que o testemunho do túmulo vazio nos inspire a viver vidas de fé e esperança, confiantes na promessa da ressurreição e na vitória final de Cristo sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe abundantemente nesta Páscoa e nos capacite a proclamar as boas novas da ressurreição a todos ao nosso redor. Ao contemplarmos as palavras inspiradas registradas em Atos 4:33, somos levados a refletir sobre o impacto profundo e duradouro da ressurreição de Jesus Cristo na vida dos primeiros discípulos e, por extensão, na história da Igreja cristã. Este versículo revela não apenas o testemunho fervoroso dos apóstolos sobre a ressurreição, mas também a presença marcante da graça de Deus em suas vidas, capacitando-os a proclamar essa mensagem com grande poder. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento isolado no tempo, mas um acontecimento que transformou radicalmente a vida daqueles que testemunharam e creram. Os apóstolos, que haviam visto Jesus morrer na cruz e depois o encontraram vivo após sua ressurreição, foram impulsionados por esse encontro transformador a dedicar suas vidas a proclamar essa boa nova ao mundo. O testemunho dos apóstolos não era apenas uma mera declaração de fatos históricos, mas sim uma expressão apaixonada de sua experiência pessoal com o Cristo ressuscitado. Eles não apenas falavam sobre a ressurreição, eles viviam em poder e autoridade decorrentes dela.
Eles testemunharam curas, milagres e transformações de vidas, tudo isso como resultado do poder da ressurreição de Jesus em ação em suas vidas e ministério. Além disso, o versículo destaca a presença abundante da graça de Deus na vida dos apóstolos. Essa graça não apenas os capacitava a testemunhar com poder, mas também os sustentava em meio às dificuldades e perseguições que enfrentavam. Era a graça de Deus que os fortalecia, encorajava e capacitava a permanecerem firmes em sua missão, mesmo diante das adversidades. Assim, a Páscoa não é apenas uma celebração do evento histórico da ressurreição de Jesus, mas também um lembrete poderoso da missão dada à Igreja, testemunhar com poder e graça o poder transformador da ressurreição. É um convite para que cada um de nós, como seguidores de Cristo, viva em poder e autoridade, proclamando as boas novas da ressurreição em nossa vida cotidiana, que possamos nos inspirar no testemunho dos apóstolos e nos dedicar com zelo à missão de compartilhar o Evangelho com o mundo. Que possamos experimentar a graça abundante de Deus em nossas vidas, capacitando-nos a viver como testemunhas vivas do poder transformador da ressurreição de Jesus Cristo. Que a Páscoa deste ano seja um lembrete renovado do chamado e da responsabilidade que temos como filhos de Deus. Ao refletirmos sobre as poderosas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses 1, 13 ao 14, somos levados a mergulhar mais profundamente na riqueza do significado da Páscoa. Nesses versículos, Paulo articula a transformação espiritual que ocorre quando nos entregamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele descreve vividamente a jornada da escuridão para a luz, da escravidão para a liberdade, que é possível através do sacrifício redentor de Cristo na cruz. A metáfora das trevas e da luz é uma imagem poderosa que ressoa profundamente em nossas almas. Antes de encontrarmos Cristo, estávamos perdidos na escuridão do pecado e separados da presença de Deus. Éramos escravos de nossas próprias paixões e desejos, incapazes de nos libertar por nossos próprios esforços. No entanto, através da morte e ressurreição de Jesus, fomos resgatados desse domínio das trevas e transferidos para o reino do seu Filho amado. Essa transferência não é apenas uma mudança de localização espiritual, mas uma transformação radical de nossa identidade e posição diante de Deus. Em Cristo, encontramos redenção, o perdão completo e absoluto de nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos erros com seu próprio sangue precioso, nos libertando da culpa e da condenação que antes nos aprisionavam. Além disso, Paulo enfatiza que essa redenção não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas é um presente gracioso de Deus, dado livremente a todos os que creem em seu Filho. É pela graça de Deus que somos salvos, através da fé em Jesus Cristo. Nada que fizemos ou possamos fazer pode merecer essa redenção, é puramente um ato de amor e misericórdia divinos. Portanto, quando celebramos a Páscoa, estamos celebrando não apenas um evento histórico, mas a realidade viva de nossa própria libertação espiritual. É um momento para lembrar e agradecer a Deus pelo sacrifício de seu Filho, que nos resgatou das trevas do pecado e nos trouxe para a luz da sua presença. É um tempo para renovar nosso compromisso de viver em gratidão e obediência a Ele, que nos amou primeiro. Que a celebração da Páscoa deste ano seja uma oportunidade para nos alegrarmos na redenção que temos em Cristo Jesus. Que possamos viver como filhos da luz, refletindo seu amor e graça para o mundo ao nosso redor. E que possamos nunca esquecer o preço pago por nossa liberdade espiritual, encontrada somente na cruz de Cristo. Ao ponderarmos sobre as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 6, 4, somos confrontados com o profundo simbolismo do batismo como uma representação vívida da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este versículo nos leva a contemplar não apenas a realidade espiritual de nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição, mas também o chamado radical para uma vida transformada e renovada à luz dessa verdade fundamental. O batismo é muito mais do que um simples ritual religioso, é um ato de identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Quando somos batizados, somos simbolicamente sepultados com Cristo na morte, morrendo para o pecado e para nossa vida anterior dominada por ele.
E assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também somos levantados para uma nova vida, cheia de esperança e propósito. Em comunhão com Ele, essa conexão íntima com a morte e ressurreição de Jesus não é apenas uma questão simbólica, mas tem implicações profundas para nossa jornada espiritual. Ao morrermos para o pecado e para o egoísmo, somos libertos das cadeias que nos aprisionavam e capacitados a viver em novidade de vida, conforme a vontade de Deus. O batismo marca o início de uma jornada de transformação contínua, onde somos constantemente moldados à imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Portanto, a Páscoa não é apenas uma celebração do passado, mas uma convocação para vivermos uma vida renovada e cheia de propósito à luz da ressurreição de Jesus. É um convite para morrermos para nós mesmos, para nossos desejos egoístas e para as inclinações do pecado, e vivermos em unidade com Cristo, em obediência à sua vontade. Que a celebração da Páscoa deste ano seja um lembrete vívido do poder transformador do batismo e da ressurreição de Jesus em nossas vidas. Que possamos renovar nosso compromisso de seguir a Cristo de todo o coração, mente e alma, vivendo em novidade de vida e refletindo sua luz ao mundo ao nosso redor. E que possamos sempre lembrar que, assim como fomos sepultados com Ele na morte, também ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Quando contemplamos as palavras do apóstolo Pedro em 1 Pedro 1:3, somos inundados pela grandiosidade da misericórdia de Deus e pela esperança viva que nos é concedida através da ressurreição de Jesus Cristo. Este versículo é uma declaração poderosa e cheia de significado sobre a natureza transformadora do evento da Páscoa e o impacto profundo que tem em nossas vidas como seguidores de Cristo. Pedro começa sua exortação bendizendo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma expressão de louvor e gratidão pelo amor e cuidado que Deus demonstrou ao enviar seu Filho ao mundo para nos salvar. É um reconhecimento da imensa bondade e generosidade de Deus para com a humanidade caída, revelada de maneira mais plena na ressurreição de Jesus. O apóstolo continua destacando que é pela grande misericórdia de Deus que fomos regenerados para uma viva esperança. Aqui, ele nos lembra da natureza transformadora da salvação que recebemos em Cristo. A palavra regenerou sugere uma renovação completa e uma criação espiritual que ocorre em nós quando nos voltamos para Jesus em fé. Somos tirados da escuridão do pecado e da desesperança e somos trazidos para a luz da esperança viva que temos nele. Essa esperança viva é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É a certeza inabalável de que, assim como Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos para uma vida eterna com Ele. A ressurreição não é apenas um evento do passado, mas uma realidade presente que molda nossa perspectiva de vida e nos dá a força e a coragem para enfrentar os desafios do presente com confiança e fé. Portanto, a Páscoa é muito mais do que uma simples celebração sazonal. É um tempo para celebrar a esperança viva que temos em Cristo. É um momento para lembrar da misericórdia abundante de Deus que nos regenerou espiritualmente e nos deu uma nova perspectiva de vida. É uma oportunidade para renovar nossa fé na promessa da ressurreição e viver em expectativa do cumprimento final de todas as suas promessas. Que possamos, neste tempo de Páscoa, nos alegrar na esperança viva que temos em Jesus Cristo. Que possamos viver cada dia com a certeza de que Ele está vivo, que um dia nos encontraremos com Ele para a eternidade. E que possamos compartilhar essa esperança transformadora com o mundo ao nosso redor, proclamando as boas novas da ressurreição com ousadia e amor. Aqui estão 2 versículos que destacam o verdadeiro significado da Páscoa segundo a Bíblia de João 11, 25 ao 26. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. 1 Coríntios 5, 7b. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A Páscoa é muito mais do que apenas ovos de chocolate e coelhinhos fofos. É uma celebração profundamente espiritual e significativa para os cristãos, que nos convida a refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz e sua gloriosa ressurreição. O versículo de João 11, 25 ao 26 nos lembra que Jesus é a própria essência da Páscoa.
Ele não apenas morreu na cruz, mas também ressuscitou, demonstrando seu poder sobre a morte e oferecendo a todos nós a promessa da vida eterna. Ao crermos nele, recebemos a certeza de que, mesmo que morramos fisicamente, viveremos eternamente em sua presença. Isso é o cerne da nossa fé e a verdadeira razão pela qual celebramos a Páscoa. O segundo versículo, 1 Coríntios 5, 7b, nos lembra que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo que cumpre o propósito original da Páscoa judaica. Assim como o cordeiro sacrificado no Antigo Testamento protegia o povo de Deus da morte, o sacrifício de Cristo na cruz nos liberta do poder do pecado e da condenação eterna. Ele é o único que pode nos purificar e nos reconciliar com o Pai. Portanto, a verdadeira Páscoa não é apenas uma celebração histórica, mas uma realidade espiritual em nossas vidas. É um tempo para lembrarmos do imenso amor de Deus por nós, demonstrado através do sacrifício de seu Filho. É uma oportunidade para renovarmos nossa fé e nossa esperança na promessa da ressurreição. E é um convite para vivermos em gratidão e adoração ao nosso Salvador, Jesus Cristo, que permite nossa redenção e salvação. Que nesta Páscoa possamos nos voltar para Jesus, o verdadeiro significado desta celebração, e nos alegrarmos na esperança que Ele nos oferece. Que possamos viver cada dia em comunhão com Ele, conscientes do seu sacrifício e da sua vitória sobre a morte. E que possamos compartilhar essa mensagem de esperança e salvação com todos ao nosso redor, para que mais pessoas possam experimentar o verdadeiro significado da Páscoa segundo a Bíblia. Agradeço de todo o coração por se dedicar a esta reflexão profunda sobre o verdadeiro significado da Páscoa segundo a Bíblia. É uma jornada espiritual enriquecedora e vital para a nossa fé, e estou feliz por compartilhar este momento de estudo e contemplação juntos. Lembre-se, se este conteúdo tocou seu coração e você deseja continuar recebendo mensagens inspiradoras como esta, não hesite em se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para podermos continuar compartilhando a palavra de Deus e edificando vidas ao redor do mundo. Além disso, se você sentir em seu coração o desejo de apoiar financeiramente este ministério, saiba que toda contribuição é muito bem-vinda e será utilizada para expandir o alcance deste trabalho e abençoar ainda mais pessoas. Você pode deixar sua gratificação através do Pix utilizando o e-mail. Que Deus abençoe grandemente sua generosidade e sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. E por fim, desejo que Deus os abençoe ricamente em sua jornada espiritual. Que a mensagem da Páscoa continue ecoando em seus corações, lembrando-os do imenso amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Que vocês possam cultivar um amor que perdura para sempre, tanto em seu relacionamento com Deus quanto em seus relacionamentos com o próximo. Até a próxima vez, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês, guiando-os, fortalecendo-os e inspirando-os em todos os aspectos de suas vidas. Que possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.